Em uma rede social, essa mulher escreveu que após tomar o Zolpidem, quase comprou R$ 700 em equipamentos de academia. Nesse outro perfil, a pessoa diz que acordou fazendo uma fogueira ao lado da cama. Os relatos de alucinações na internet começaram depois que vídeos do Pedro Henrique viralizaram. O estudante de fisioterapia teve uma surpresa nada agradável quando acordou. Eu simplesmente comprei 2 pacotes para Buenos Aires. Quando percebeu o que tinha acontecido, o jovem entrou em desespero. Minha primeira reação foi mandar uma mensagem para a agência de viagem, para uma pessoa da agência de viagem que amigos em comum conhecia. Eu falei, nossa, bom dia, eu preciso cancelar a viagem. Ela, mas por que o motivo do cancelamento? E eu falei, não, estava sob efeito do Zolpidem e comprei esses pacotes de viagem, eu não me recordo. O estudante compartilhou a situação com amigos próximos. A postagem teve mais de 200 mil curtidas e muitas críticas. Diversas pessoas chegaram a me mandar mensagem para eu me tratar, me chamando de drogado, tirando satisfação do que é que eu estava tentando, qual era a minha intenção, porque eu estava puxando tanta atenção. O Zolpidem é um medicamento usado para tratar problemas como insônia. Ajuda o paciente no estágio inicial do sono. Não é uma medicação nova, mas nos últimos anos a prescrição aumentou. É um medicamento que já tem mais de 10 anos no Brasil, então não é uma molécula extremamente recente, né? Mas como todo novo medicamento, quando é começado a ser comercializado no Brasil, fica mais restrita, a sua indicação e a sua prescrição acaba ficando um pouquinho mais restrita aos profissionais que têm muito mais manejo com esse tipo de medicamento. Ao longo dos anos, você vai assistindo pulverizando, na verdade, a prescrição desse medicamento e fazendo com que o medicamento seja utilizado em larga escala e muitas vezes sem a devida orientação. Essa estudante de Bauru prefere não ser identificada. Há 4 anos, fez uso contínuo do medicamento. Parou quando percebeu comportamento estranho. Conversar com pessoas no WhatsApp, depois não lembrar direito das conversas. Inclusive eu tinha uma outra amiga que tomava na época, que no dia seguinte a gente abria nossas conversas e parecia que a gente estava falando em outra língua. Vários efeitos colaterais estão descritos na bula, mas o medicamento é considerado seguro pelos profissionais de saúde. O problema, em grande parte dos registros indesejáveis, seria o uso inadequado, não seguindo as orientações médicas e nem do fabricante. Cada medicação tem um tempo de início e de pico para fazer efeito. Quando a dose prescrita é respeitada, o risco de dependência ou intoxicação praticamente não existe. O quadro é alterado quando ocorrem exageros. Os efeitos são muito raros, desde que você faça o uso conforme a orientação e, como você já adiantou, conforme consta em bula. Então, o objetivo da molécula é justamente esse: é começo rápido, meio e fim. Para quê? Para que você não acorde com sono no próximo dia. Os casos descritos chamam atenção para um cenário de certa forma preocupante. Mais de 300 milhões de pessoas sofrem com a depressão. No Brasil, são mais de 16 milhões. O aumento nos registros de pacientes também acelera o consumo de medicamentos, muitas vezes de forma descontrolada. No Brasil, temos um nível de ansiedade muito exacerbado. Somos o campeão mundial no nível de ansiedade. Em torno de 9,4%, 9,7% da nossa população tem ansiedade. Isso antes da pandemia. E, segundo dados da própria OMS, somente no primeiro ano de pandemia, você coloca um acréscimo de pelo menos 25%. Então, se já éramos os campeões do nível de ansiedade, agora então a gente nem se fala.